Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. O nosso tema de hoje, novamente, assim como o mês passado, quem estava aqui, é um tema que até certo ponto me favorece, porque é um tema relativo à saúde. E como eu sou enfermeira de formação, eu gosto de falar sobre isso. Então, hoje nós vamos falar sobre as doenças do corpo e da alma, ou do espírito. E também um pouco sobre curas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, que é o primeiro conceito que nós temos formado de saúde, então, segundo a OMS, a saúde é o perfeito bem-estar, o completo bem-estar de ordem física, mental e social. Então, aqui já abrange várias coisas, né? Esses três setores aí, físico, mental e social. E não é somente a ausência de doença. Então, ter saúde não é só não estar doente. E qual que é o conceito de saúde e doença à luz da doutrina espírita? Que esse é o nosso objetivo. Bom, a doutrina espírita entende que quando um espírito, né, uma individualidade, ela está com todas tudo em harmonia, porque a doença, ela não é só no corpo físico, ela não é só num órgão, num sistema, ela é o todo da pessoa. Então, se todas essas funções, as corporais e as espirituais, estiverem em harmonia, nós dizemos que ali tem saúde. E se alguma dessas funções, tanto corporal ou espiritual, estiver falha, então aqui nós temos a doença. Essa é a visão da doutrina espírita. E quais seriam as causas dessas doenças? Bom, para que a gente possa entender as causas e para que a gente possa entender toda a abrangência dessa fala, dessa palestra, a gente precisa enxergar por trás da luz. O que está escondido na sombra? A gente precisa transcender um pouquinho e começar a entender de uma forma não somente técnica, mas mais transcendente mesmo. Para a gente poder entender isso, eu preciso falar aqui de um conceito que algumas vezes a gente já trouxe aqui nas exposições doutrinárias, que não é muito fácil da gente compreender. Mas a gente precisa ter isso bem entendido, que é o que nós chamamos dentro da doutrina de perispírito. Tá, o que é esse perispírito? Bom, então nós entendemos que nós temos um corpo físico, que é totalmente material, e nós temos um espírito que é etéreo, que é vaporoso, digamos assim, nada material. E o elo entre eles é esse perispírito, que é de natureza semimaterial. Bom, na origem do termo perispírito, já tem esse prefixo peri, que vem do grego e que significa ao redor, aquilo que cobre, que encobre algo. Então, o perispírito é o que está cobrindo o nosso espírito. Dentro das propriedades desse perispírito está a plasticidade. Então, nós podemos entender mais ou menos ele como algo assim gelatinoso. Isso para a gente poder entender melhor mesmo o que ele é. Algo assim plástico mesmo, que se molda no nosso espírito.
Por que a gente precisa entender que ele se molda? Porque ele é pré-existente, ele sobrevive à morte do corpo físico, esse perispírito. Ele transmite todas as nossas vontades, as nossas sensações para o nosso corpo físico. E nós sabemos, desde que nós estudamos biologia lá na escola, que o nosso corpo, né, perfeito, que o nosso Pai Criador, Deus, criou o nosso corpo perfeito, ele é feito, ele é moldado célula por célula. Então, quando existe a concepção, um espermatozoide e um óvulo se juntam, e dali vão se, dessas duas células, né, vão se formar 4, 8, 16, 32, e assim vai aumentando, fazendo essa reprodução celular até se tornar um ser completo e perfeito. Então, como o nosso corpo físico ele é moldado célula por célula, e nós falávamos aqui que o perispírito ele transmite as sensações para o nosso corpo físico, o que nós podemos entender? Que todas as nossas qualidades e também os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos vícios, todas as nossas sensações, elas vêm junto com esse perispírito, que é imortal, assim como o nosso espírito. Então, diríamos que ali nesse perispírito tem uma matriz e vai ser registrado ali tudo o que nós vivemos, não só nessa existência aqui, em todas que nós já tivemos. Assim ficou tranquilo para entender. E aí o que acontece? Como esse perispírito traz esses registros, aquele bebezinho que nasceu ali, ele vai trazer ao longo da vida dele algumas desarmonias. Uns menos, outros mais. Lógico que cada um conforme aquilo que foi construindo conforme as vidas passadas. Então, a consciência desequilibrada, por exemplo, ela vai se tornar visível através da existência, né, da pessoa, através de doenças físicas ou doenças psicológicas ou psiquiátricas, né? Então, a doutrina nos diz que é o ser que está doente, é o espírito que fica doente, e não o seu corpo físico. Mas, aí a gente se faz aquela pergunta. Vendo essa existência aqui, se eu busco ao longo da minha vida, ter uma conduta certa, fazer as coisas de maneira correta, agir dentro da ética, né? Fazer tudo com lealdade, com honestidade, por que mesmo assim algumas pessoas adoecem? Aí nós estamos enxergando somente essa existência, só essa vida aqui. Só que nós precisamos entender que algumas doenças, algumas desarmonias, elas vêm lá de vidas passadas. E elas vão se refletir nessa vida aqui. Algumas por provas, outras por expiações. E detalhe, muitas delas fomos nós mesmos que solicitamos e que pedimos para a espiritualidade, lá no nosso planejamento reencarnatório. Quando eu falo que algumas delas são provas, é quando a gente pede, por exemplo, alguma desarmonia, tanto física quanto mental, a título de evolução moral e espiritual. É uma prova que eu vou passar. Eu escolhi passar por ela, para o meu adiantamento, para o meu aperfeiçoamento. E quando eu falo de expiação,
daí é quando a gente realmente precisa passar por aquilo por conta de pagar um débito, né? Uma dívida, uma reparação de algo que eu fiz numa vida passada. Quando nós falamos em curas dentro da doutrina, a gente precisa ser bem criterioso para falar sobre isso. Porque dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos alerta, né? O Espírito de Verdade nos alerta que existem falsos cristos e falsos profetas. Então, hoje em dia, nós sabemos que está cheio de gente por aí prometendo curas. Nós precisamos ter muito critério. Primeiro, a doutrina sempre nos alerta. Sintomas físicos, sintomas psicológicos que a gente começou a notar na nossa vida e que nós não notávamos antes, por exemplo, qual é a primeira coisa que a gente aprende aqui dentro da doutrina espírita? Ah, já vamos levar tudo para o lado espiritual? Não. Primeira coisa é a gente descartar qualquer possibilidade realmente de uma doença orgânica, né, fazer alguns exames, consultar um médico. Isso sim é recomendado. Então, primeiro a gente faz esse tipo de procedimento. Se for descartado algo desse tipo, aí sim a gente vai pensar em outras coisas. O que a doutrina espírita nos traz em termos de curas? Então aqui, esse livro é a obra A Gênese. Ele é o 5º livro do Pentateuco kardeciano, que a gente chama, que são os 5 livros básicos, as obras básicas que Kardec deixou codificado. Tem um capítulo inteiro aqui, que é o capítulo 14, que nos fala dos fluidos. É importante a gente entender o que é isso, né, para que a gente possa entender a respeito das curas. Então, o capítulo 14 é só sobre fluidos. Mas tem aqui o item 18, onde ele fala assim, ó, que o pensamento do espírito encarnado, que somos nós, age sobre os fluidos espirituais, tanto quanto os dos espíritos desencarnados. Então, olha essa informação. Nós que estamos aqui com o nosso corpo físico, o nosso pensamento age sobre os fluidos espirituais da mesma forma que um irmão desencarnado que pode estar aqui do meu lado, também, o pensamento dele também age. E essa palavrinha pensamento poderia resumir a fala toda, por exemplo. Então é importante a gente se ater a isso aqui, o pensamento, a importância do pensamento que nós temos. E ele se transmite de espírito a espírito pela mesma via, segundo seja bom ou mal, o pensamento, né? Ele saneia ou vicia os fluidos circundantes. Então, ele serve tanto para uma coisa quanto para outra. Sendo o perispírito dos encarnados de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, lembram que eu falei que o perispírito é semimaterial? Então, a natureza dele é muito igual à dos fluidos espirituais, porque nós todos temos fluidos, né, gente? Nós temos o nosso fluido vital, por exemplo, que é quem nos anima, quem nos dá vida. Então, o perispírito assimila esses fluidos com muita facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Olha só a comparação. Isso aqui é o nosso perispírito, tá? Não é o nosso corpo por enquanto. Nosso perispírito assimila esses fluidos igual uma esponja que a gente vai encher de água. Estes fluidos, agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com o qual ele está em contato molecular.
Lembram quando a gente falou de célula a célula? E qual é esse organismo material que o perispírito está em contato direto? É o nosso corpo físico. Então, o corpo sente uma impressão salutar se os eflúvios são de boa natureza. E se são maus, a impressão é penosa. Se os maus são permanentes e enérgicos, eles podem determinar desordens físicas. E certas doenças não têm outra causa. Então, o que ele quer dizer aqui? Que se uma criatura está sendo bombardeada com pensamentos ou que ela está tendo ou que alguém direciona a ela, e se ela está vibrando baixo, esses fluidos, se eles forem maus e todo o tempo ficarem sendo direcionados para essa pessoa, sim, ela vai adoecer. E aqui ele está dizendo que essa doença, né, essa desordem física, não tem outra causa senão esse pensamento que está sendo produzido por ela ou por outra. E o que esse mesmo livro nos traz em termos de cura mesmo? Vamos trocar essa palavra cura por melhora. Mas, lógico, esse livro todo, ele fala aqui sobre as curas e sobre os milagres feitos por Jesus, tá? Quem quiser dar uma olhada, é bem legal essa parte. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre um dos milagres para dar um exemplo. E daí, então, no mesmo capítulo 14, no item 31, ele explica que a cura, ela se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Olha só, Kardec está nos dizendo isso aqui no livro A Gênese. Ele está querendo dizer que dependendo da situação, a espiritualidade, ela vai substituir, sim, células do nosso corpo físico. Células doentes por células sadias, se for o caso. O poder curador, pois, está em razão da pureza da substância inoculada. E ela depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Enfim, as intenções que animam aquele que quer curar, quer seja um homem ou um espírito. Então, a intenção de quem quer ajudar aquela pessoa. E aí eu faço aqui uma pergunta, para que a gente possa pensar um pouco. Se aqui nessa obra está dizendo que essas células podem ser substituídas e quem coordena isso tudo é lá em cima, não está no nosso controle, o que nós podemos ajudar? Sim, nós podemos ajudar com a nossa fé e com a nossa vontade. Até porque não teria como ser uma via de mão única. Aqui tem que ser uma via de mão dupla. É aquela pessoa que está se dispondo a ajudar e a que está disposta a ser ajudada. Porque se não houver essa fé e essa crença e ter essa certeza, um exemplo disso é o passe, que os passistas sempre nos dizem assim, que tem pessoas que se blindam para essa energia tão boa e tão salutar que a gente recebe no momento do passe, porque elas não acreditam. E aí não adianta, é uma perda de tempo. Então essa predisposição ela tem que vir dos dois lados. E aí aqui ele está dizendo que depende muito da intenção de quem está se dispondo a ajudar. E aí que eu faço a pergunta. A gente sabe que existe a mediunidade de cura, mas a pessoa que se dispõe a ajudar, se ela, por exemplo, cobra um preço muito alto por isso, será que
Existe ali aquela intenção tão forte de ajudar realmente? Ou existe mais algo que ela vai ganhar por trás daquilo? E quando eu falei do exemplo, aí já está no capítulo 15 da Gênesis, que fala dos milagres do Evangelho. E é preciso deixar bem claro, pessoal, que a doutrina espírita, ela anda sempre junto com a ciência e com a filosofia. Tudo que a gente tenta repassar aqui, embasado nas obras básicas, sempre tem a ciência por trás. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, da cura, né, da questão da passagem do Lázaro, que todo mundo conhece, que está lá no Novo Testamento, né? Nós sabemos que não existe a possibilidade de uma pessoa, depois de morta, depois de morto seu corpo físico, das suas funções vitais estarem totalmente apagadas, não tem possibilidade de voltar à vida. Cientificamente falando, não existe essa possibilidade. Então, tudo está explicado aqui. Não é que Lázaro morreu e voltou a viver e Jesus ressuscitou ele. Lázaro passou por um processo chamado letargia, né, Márcio? Que era bem comum na época, porque não tinham essas provas, né, médicas de ver se a pessoa realmente tinha perdido as funções vitais ou não. Então, era um processo onde todos os sinais vitais do corpo da pessoa baixavam, pulso, pressão, tudo baixava muito. E a pessoa ficava como se realmente estivesse morta, mas não estava morta. Então, é isso que aconteceu. E aqui eu trouxe o exemplo daquela passagem que vocês já devem ter ouvido falar também da mulher que tinha hemorragia. A mulher do fluxo de sangue que fala na Bíblia, né? Então, aqui diz assim, ó, que estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, dele, Jesus, né? São significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher enferma. Olha a questão dos fluidos aí. O fluido, sendo dado como uma matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para repará-la. No caso ali, era uma hemorragia, que aquela mulher era vista como uma pessoa impura, ninguém chegava nem perto dela. Pode ser, né, esse fluido, ele vai atingir essa desordem, pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, que nesse caso era Jesus, ou atraído pelo desejo ardente, a confiança, ou em outra palavra, a fé do enfermo. E aí que Jesus falou aquela frase para a mulher, porque nessa passagem aqui, não sei se vocês já leram sobre ela, mas a mulher, Jesus não chegou a impor mãos nem nada sobre essa mulher, porque ele estava passando e tinha uma multidão em volta dele. E essa mulher, ela vivia meio que escondida sempre, porque ninguém queria estar na presença dela. E ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali e foi lá. Estava meio que se arrastando ali pelo chão e ela tocou nas vestes dele. Só num pedacinho, quando ele estava passando. E aí ele parou e sentiu. E aí que ele fala para ela, a sua fé que te curou. Então, aqui está exemplificando a fé da pessoa, a vontade dela de ser curada. Tá, então, nós já falamos sobre as doenças. E agora, o que seria uma condição necessária para que as pessoas... Porque nós sabemos que hoje em dia as pessoas estão adoecendo bastante. Se não de doenças físicas, mas de doenças espirituais, doenças psíquicas, psicológicas, né? Hoje em dia, a gente tem muita ansiedade, muita depressão, doenças que são da alma mesmo. E muitas pessoas querem se curar e têm esse desejo de se curar.
Algumas, e eu trabalho com isso, algumas não têm muita intenção de se curar por hora, porque se comprazem naquela situação. Mas muitas e muitas pessoas, sim, têm o desejo de se curarem e buscam isso. E falando dentro da doutrina, claro que a gente já falou aqui que uma condição essencial é a fé, é acreditar, mas a outra, que a gente sempre vem falando aqui, conforme as exposições, mas vocês já ouviram muito falar sobre isso, que é a reforma íntima. É a reforma moral que diz respeito a cada um de nós. E que é somente cada um de nós que pode começar a fazer. E se reformar intimamente, moralmente, lá dentro, não é fácil. É um processo lento. E por que eu estou falando aqui que é uma condição essencial para uma melhora de uma pessoa que está passando por um processo de doença? Porque conforme a gente vai fazendo esse aprimoramento, nós vamos, digamos assim, aparando arestas negativas que nós temos. Os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Nós vamos entendendo que a vida não se resume a nós. Que não é assim, eu quero que aconteça e as coisas vão acontecer. Que eu preciso fazer a minha parte. E é com esse processo da reforma íntima de cada um, e que é totalmente individual, que nós vamos aprimorando o nosso espírito, nós vamos educando ele. Porque nós vamos eliminando da nossa estrutura espiritual todos os inimigos do nosso espírito, como o ódio, o ciúme, a maledicência, o egoísmo, o orgulho. E também os problemas relativos a vícios, né? Vício da droga, do álcool, como nós falamos aqui na palestra passada, dos jogos, que hoje em dia tem tanta gente se afundando nisso aí, esses jogos que às vezes pessoas ficam endividadas, o sexo desregrado, todas essas paixões negativas. Nós vamos nos educando para elas e o nosso espírito vai se modificando, o nosso perispírito vai tomando outra forma. Então, é esse o meio. Quando eu estava estudando para esse tema, eu encontrei no YouTube uma palestra. Não sei se vocês já ouviram falar da médium, a dona Isabel Salomão de Campos. Ela vai completar 100 anos esse ano. E lá durante ela fundou a Casa do Caminho. Lá na Bahia, o Divaldo fundou a Mansão do Caminho, né? A dona Isabel é em Juiz de Fora, Minas Gerais. É a Casa do Caminho. E ela ainda faz algumas preces, né? Vai fazer 100 anos. Ela ainda faz algumas preces para as aberturas lá das palestras. E tem uma palestra dela lá de 2012 que ela tá, porque tipo, é que nem nós aqui, é uma reunião pública, aberta, e que normalmente também não estava cheio, que nem a nossa não tá. E o que aconteceu na época, em 2012? A dona Isabel foi fazer uma entrevista, uma reportagem para o Globo Repórter. Ela foi entrevistada, falou sobre a questão da mediunidade de cura dela, nessa entrevista do Globo Repórter. E aí ali ela fala que aos 9 anos de idade, né, começaram as manifestações mediúnicas e tal. E ela falou um pouquinho dessa questão da mediunidade de cura. E falou várias outras coisas na entrevista. O que acontece é que no dia seguinte, quando ela foi para a reunião pública lá, na casa espírita dela, era filmada, que nem as nossas estão sendo, gente, não tinha lugar. Tava tudo lotado de pessoas, e pessoas em pé por tudo, assim.
Inclusive, a pessoa que estava filmando ela virou a câmera e filmou, assim, para mostrar aquela imensidão de gente lá dentro. E ela, quando abriu, assim, ela fez a prece de abertura e tal, e depois ela fala assim: eu não sei o porquê, essa altura da minha vida, eu estou trabalhando há 65 anos na doutrina espírita, ela fala, né? E eu não sei o porquê que parece que todo o Brasil resolveu vir aqui hoje, por causa de uma entrevista na televisão. Daí ela diz assim: porque eu falava lá na entrevista que Jesus está vivo entre nós? E parece que isso é surpresa para o povo? Que Jesus está vivo entre nós? Aí tu nota assim, bem claro que parece que ela tá mediunizada ali, porque ela começa a pegar firme o pessoal que está ali. Ela fala: não, tudo bem. As pessoas que estão passando pelas piores provações e problemas vão ser atendidos hoje. Podem ficar aqui que vão ser atendidos. Mas eu não entendo o porquê de todo esse desespero, gente, ela fala. Ela diz assim: parece que vocês não entenderam. Parece que vocês acham que Jesus está preso numa cruz. É lamentável, ela fala. Ela fala bem enérgica, assim. É lamentável que depois de 2000 e tantos anos, as pessoas ainda estejam buscando por milagres palpáveis. Ela quer dizer com isso assim, que você não faz nada para contribuir na melhoria da tua vida ao longo de 30, 40, 50 anos, e aí depois você ouve falar que tem alguém que está fazendo uma cura, você vai lá. E acha que as coisas acontecem assim, do dia para a noite. E é assim que funciona para a grande maioria das pessoas. E ela ficou indignada na entrevista, no dia da reunião lá. Ela falou: não, podem ficar aqui que os piores casos vão ser atendidos, porque a espiritualidade sabe o que está fazendo. Mas ela disse: gente, vocês podem vir aos poucos aqui, é uma reunião aberta ao público. Eu achei interessante essa fala dela, porque, tipo, é a mesma coisa que nós buscamos. Nós buscamos coisas prontas, que tirem com a mão, como diz a dona Celoí, mas a gente não faz a nossa parte, na grande maioria das vezes. Então, eu trouxe algumas dicas, alguns caminhos para que a gente possa seguir para a gente ter saúde. Como que a gente pode ter uma saúde melhor? Como a gente pode ter uma vida melhor? Quem tem alguma doença também pode seguir essas dicas. Quem não tem nenhuma doença, que bom. Então, fazer também para que a gente possa evitá-las. Então, a primeira coisa delas que eu trouxe aqui é: conhece a ti mesmo. Parafraseando Sócrates, né? Que foi uma frase assim extremamente sábia de antes de Cristo ainda, quando ele trouxe isso de conhecer-se a si mesmo. Porque o primeiro passo para que a gente possa fazer essa reforma é esse. Não tem como você corrigir coisas em você mesmo se você não conhece o que você tem que corrigir. Como é que eu vou melhorar se eu não conheço as minhas imperfeições? Então, vamos parar, vamos nos analisar. Isso é coisa do dia a dia, não é coisa assim de longo prazo. São coisas simples. Todas essas dicas aqui vocês vão ver que são muito simples. Não são coisas mirabolantes que ninguém tem condição de fazer. Conhecer a si mesmo, a gente precisa começar a se perguntar, chegar no final do dia: por que eu fiz isso aqui? Por que eu agi dessa maneira? O que eu busquei? O que eu estou sentindo quando eu faço isso? Isso é muito importante para a gente poder se conhecer. Quais são as minhas tendências? Quais são as minhas dificuldades e fraquezas? Porque eu tenho muitas facilidades, todos nós temos, mas quais são as minhas dificuldades? É difícil para mim perdoar? É difícil aceitar alguma coisa que me falam?
para que eu possa corrigir em mim mesmo? Quais são essas dificuldades? Importante a gente se fazer essas perguntas. Outra coisa, vigie os pensamentos. Pessoal, isso aqui é um texto, né, que o verbo está sendo conjugado, no caso, para vocês, mas ele é para nós, tá? Então, principalmente para mim, antes de para qualquer pessoa. Então, vigiar os pensamentos. Quais são os meus pensamentos diários? O que eu costumo pensar no meu dia a dia? Quando eu não estou no automático, que eu dou uma paradinha, no que eu penso? Porque as ideias, elas são nossas. A partir do momento que eu estou pensando, opa, mas isso aqui não é meu. Aí eu já comecei a aprender a me conhecer. Porque tem muitas ideias que são colocadas na nossa cabecinha. E é importante a gente identificar quais são nossas e quais não são. E a nossa mente, ela precisa se educar. E o maior educador de sempre e de todos os tempos foi Jesus Cristo. Quando nos deixou o seu evangelho como caminho para que nós possamos nos educar. Observar o que falamos. Meu Deus, quantas coisas que a gente fala sem pensar e que não dá para voltar atrás. Jesus falou para os fariseus que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela, lembram? Então a gente precisa também observar o que nós falamos. Principalmente falatório dos outros, falar da vida dos outros, coisa que não nos agrega em nada. Cultivar o hábito da oração. Gente, olha que coisa mais simples e mais bonita da gente colocar na nossa vida, se é que a gente já não tem. Tem uma passagenzinha lá do Antigo Testamento que está em Romanos 12, 12. Eu tenho na minha cabeça já esse Romanos 12, 12. Que ele diz, sedes alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então, para que a gente tenha essa perseverança de fazer as nossas orações. De manhã, pedindo para que a gente tenha um bom dia, para que a gente possa fazer o melhor por nós e pelos outros, e à noite agradecendo pelo dia que nós tivemos. Acreditar e desenvolver a fé. Nós falávamos antes, né, nesse poder da fé. Isso é científico hoje em dia, pessoal. A medicina está aí para nos dizer que a fé tem um papel muito importante na melhora dos doentes. Existe muita pesquisa científica em cima disso. Não cultivar sentimentos inferiores. Por exemplo, sentimento de culpa, sentimento de medo, de vaidade, de orgulho. São sentimentos inferiores que não nos levam a nada. Renovar-se. O que é renovar-se? É a transformação moral que nós falávamos antes. É essa reforma. É difícil, nos dá medo, porque nós temos o nosso instinto animal por trás de nós. E não é fácil renovar velhos hábitos. Mas a gente precisa matar esse homem velho que está em nós para deixar esse homem novo nascer. Jesus já dizia que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Outra coisa importante, parar de reclamar e agradecer mais. A gente tem tanto o hábito de reclamar todos os dias. E Emmanuel diz para nós que reclamar é ferir-se. Reclamar. Você está clamando algo de novo. Já viram como a palavra é reclamar? Clamar significa pedir. Então, tudo aquilo que você reclama, você está pedindo. Então, a gente precisa parar de reclamar. Ter o autocontrole de si mesmo. Se eu sou uma pessoa que brigo, que fico nervosa, que estou sempre tendo piti, o que eu vou atrair para perto de mim? A mesma coisa. Aprender a perdoar, esquecer as ofensas. Ser aquela pessoa que deixa passar. Que hoje em dia é tão difícil, né? A gente já quer devolver.
quando alguém fala alguma coisa para nós de ruim. Ter uma alimentação saudável, não podia deixar de falar disso, né? Aprender a tomar mais água. Tem uma frase aqui do Espírito Miramês, que a água que bebes carrega consigo bem mais valores do que pensas. Nós sabemos dentro da doutrina, né, que a água tem um poder sobrenatural, um poder muito forte. Ela não possui somente uma composição física, que são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, mas em sua estrutura molecular vibram energia superior, que renovam as células. Outra coisa, exercitar-se. Olha quanto as pessoas batem nessa tecla. E exercitar-se não precisa fazer um exercício físico tão elaborado assim. Quem pode e quem gosta, que bom. Mas fazer uma caminhada não custa nada em termos financeiros e olha o bem que faz. Quando nós estamos fazendo exercício físico, a gente produz neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de bem-estar, né? Então, quanto é importante a gente se exercitar, fazer algum tipo de exercício. Praticar o desapego. Então, coisas que a gente vem acumulando no decorrer da nossa vida, principalmente coisas que não usamos mais, porque a gente não leva nada dessa vida. Não nos preocupar demasiadamente com o dia de amanhã. Nós temos um paciente lá no CAPS que está em sofrimento, assim, ó, em último nível, a ponto de chegar quase a suicídio, gente. Porque se preocupa demais com tudo. Se preocupa com as doenças, com as bactérias, com os germes, com a guerra, sempre tem alguma preocupação. E normalmente nós nos preocupamos com coisas que não vão acontecer. 90% das nossas preocupações não acontecem. E outra, não está no nosso controle. Adianta sofrer por causa de uma coisa que não aconteceu e que a gente não sabe se vai acontecer? Então não está no nosso controle. E, por último, e não menos importante, cumpra com o seu dever. Isso é muito importante, principalmente no que se refere a essa busca da cura ou da melhoria, digamos. Cumprir com o seu dever. Porque ninguém vai fazer por nós o que é nosso papel. E isso é em tudo na vida, em tudo. Nós precisamos entender que tudo o que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade, não é do outro. Então vamos parar de colocar a culpa no sistema, no familiar, no companheiro, no irmão, no pai, na mãe. Ah, eu não tive uma infância boa porque os meus pais não puderam me dar. Foi o que eles puderam. Mas o que eu estou vivendo hoje é responsabilidade minha, somente minha. Então vamos fazer a nossa parte. Eu trouxe uma mensagem bem curtinha para finalizar, do Espírito Emmanuel no livro Vinha de Luz 157. O nome da mensagem é Remédio Salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Sarar no sentido de ficar curado, né? Isso está em Tiago 5,16. A doença sempre constitui um fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de uma maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente a moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio?
Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o seu organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua com remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual, e embora não se verifique o registro imediato na nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda da elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos um remédio salutar para que saremos, na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. Então, se ficou para nós todos que muitas das coisas têm a raiz é aqui, e que para que a gente possa buscar essa cura, essa melhora, nós precisamos modificar é aqui, é de dentro para fora. Então, se ficou isso, eu já me sinto feliz. Agradeço a presença de todos, que possamos ter uma boa noite, voltemos sempre. Muito obrigada.